Olá pessoal, saudações a todos. Bem, Januário Domingos é meu nome, lembrando que faço dupla com outro residente que é o Congo Lubac. Bem, nesta videoaula nós vamos abordar mais uma parte da geometria analítica que está relacionado à distância entre dois pontos, Sendo que neste período nós estamos a falar sobre introdução à geometria analítica. Então nós dentro dela escolhemos esse tema, Bem, só que esta videoaula ela vai ser diferente com o que nós fizemos de forma, neste caso online, a partir do Meet, Então, onde nós às vezes usamos o quadro, pincel. Aqui nós vamos aprender a calcular não de forma tradicional, mas sim usando a ferramenta do GeoGebra, que é uma ferramenta realmente muito importante no ensino da matemática. Então, a partir desta ferramenta, nós vamos aprender como é que a gente faz para calcular a distância entre dois pontos. Bem, eu vou partilhar com vocês, Eu acho que vocês conseguem ver a minha tela. Pois é, já está apresentando. Então, eu acho que vocês conseguem ver a minha tela. Pois é, nós temos aqui o nosso GeoGebra, que é o aplicativo que vamos utilizar. Então, estamos diante deste plano cartesiano. Bem, não é o nosso foco, lembrando que esse plano cartesiano está dividido em 4 quadrantes, Primeiro, segundo, terceiro e por último o quarto. Bem, passando já para, neste caso, a distância, como é que a gente vai fazer para calcular a distância entre dois pontos utilizando esta ferramenta? É necessário, em primeira instância, que nós tenhamos os pontos. E lembrando que os pontos, elas são inscritas com letras maiúsculas. Então, vamos aqui em pontos. Qual vai ser o nosso primeiro ponto? Vai ser o nosso ponto A. O ponto A, ela vai ter as coordenadas 2 e 1. Então, temos o nosso primeiro ponto. Em seguida, vamos ter o nosso segundo ponto. O segundo ponto, neste caso, que é o ponto B, tem as coordenadas 5 e 5. E, por fim, o ponto C, que tem as coordenadas 5 e 1. Lembrando que temos um ponto e o ponto tem as coordenadas, nesse caso x e y. E para outros pontos assim sucessivamente. Bem, então temos aqui os 3 pontos, ponto A, ponto B e o ponto C. Qual vai ser o passo a seguir? É calcular o segmento de reta. Como é que a gente vai fazer isso? A partir daqui, nós podemos calcular os segmentos de reta. Vocês conseguem ver? Então, segmentos de reta. Vamos unir o ponto A com o ponto C. Podemos mais uma vez vir aqui. Caso não queira, é só continuar. Vamos unir o ponto C com o ponto B. E por fim, vamos unir o ponto A com o ponto B. Estamos diante de um triângulo retângulo, A gente aqui pode aplicar o teorema de Pitágoras, mas não vamos fazer isso por hoje. Bem, então já unimos os nossos pontos. Qual vai ser o passo a seguir? É calcular a distância de A a C e de C a B e de A até B. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui nesta ferramenta. Então, vamos ler. A gente tem o que? Distância, comprimento ou perímetro. Então, vamos clicar aqui. Vamos calcular o que? A distância entre A até B, até C. Vejam, temos como resultado 3. O que isso significa? Se vocês fizerem nos vossos cadernos, a distância entre o ponto A e o ponto C, ela vai vos dar como resultado 3. Agora vamos calcular de C até B. Mais uma vez, podemos vir aqui. Então, vamos clicar de C até B. Então, encontramos a nossa segunda distância. Nesse caso, que é o nosso 4, Lembrando outra vez, se vocês fazerem ela no papel, vai vos dar 4.
Outra coisa interessante, vamos calcular a distância entre A até B. Só que, se vocês perceberem algo, aqui no ponto A e o ponto B, os valores, neste caso, as coordenadas são totalmente diferentes. Então, na aula, nós utilizamos uma fórmula que é a distância entre A e B é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Se fosse no caderno, iríamos utilizar essa fórmula ou usar o teorema de Pitágoras. Mas como estamos a utilizar o GeoGebra, então vamos calcular a distância análogo entre o ponto A e o ponto C, e o ponto C é o ponto B. Então, eu vou vir novamente aqui e vou clicar. Então, vou clicar no A e vou clicar no B. Simples. Então, a gente tem a distância dos três pontos, né? Do ponto A até o ponto B é 5, do ponto B ao ponto C é 4 e do ponto A até o ponto C é 3. Então, este aqui foi o primeiro exemplo, né? Então, o que que nós vamos fazer em seguida, né? Vamos fazer um outro exemplo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar, né? Eu vou apagar para nós fazer o que? Resolver um segundo exemplo, né? Para vocês também tiverem treinados e depois poderem fazer. Então, eu vou apagar, conforme vocês estão a ver, para a gente conseguir, neste caso, fazer o outro exemplo. E apagamos tudo. Então, qual vai ser o passo a seguir? O nosso segundo exemplo. Bem, saudações a todos, né? Meu nome é Congo Pedro Afonso, residente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre distância entre dois pontos, né? O Januário já começou, o meu colega já começou a falar sobre isso e vamos ver mais um exemplo que é para melhor visualizar, né, aquilo que a gente está falando aqui. Porque nas aulas normais, né, que a gente tem tido no Meet, a gente resolve, então a gente calcula a distância entre dois pontos de uma forma tradicional, mas aqui vamos utilizar essa ferramenta, né, que é muito importante na matemática e não só, que é para resolvermos esse caso, no caso distância entre dois pontos. Bem, então, para calcular a distância entre dois pontos, como já se refere, né, pontos, então devemos ter pontos. E vamos aqui, né, nesta ferramenta, vamos colocar os nossos pontos. Temos aqui o nosso ponto A, né? O nosso ponto A, que tem como coordenadas 2, certo? E temos o nosso ponto B. Vamos aqui pegar o nosso ponto B. O nosso ponto B tem como coordenadas 6, 5. O nosso ponto C tem como coordenada 2, 0. Bem, já temos aqui os nossos pontos, certo? Então, tendo esses pontos, o que a gente vai fazer? Vai unir esses pontos. Eu digo que não necessariamente temos que fazer um determinado triângulo que é para calcular a distância entre dois pontos. Não necessariamente, mas como um triângulo, né, vai nos dar praticamente 3 segmentos de reta, então nós analisamos que seria um bom exemplo que é para vos apresentar, mas também tendo só dois pontos, né, e temos um segmento de reta, podemos calcular a distância entre esses dois pontos. Mas aqui vamos calcular, né, vamos formar primeiramente um triângulo e nesse triângulo vamos calcular a distância entre cada segmento de reta. Bem, o que a gente vai fazer? Agora, vamos unir esses pontos, né? Vamos ver aqui, vamos pegar aqui
no segmento, né? E vamos unir o ponto A a ponto, o ponto C a ponto A, certo? E vamos novamente no segmento, vamos unir o ponto C ao ponto B. E por último, vamos unir o ponto A, né, ao ponto B. Bem, nós conseguimos já unir todos os pontos, né? E vimos que temos aqui um triângulo qualquer, né? E para calcular agora a distância entre esses pontos, né? Então, esses segmentos de reta, o que a gente vai fazer? Vamos aqui neste comando aqui de segmentos, vamos ver aqui distância, comprimento ou perímetro, certo? Então, vamos clicar nela. O que a gente vai fazer? Simplesmente temos que clicar no primeiro ponto para o segundo ponto, que a gente quer encontrar a distância entre elas, né? Então, se eu clicar aqui no ponto C até o ponto A, eu vou ter logo a distância entre esses dois pontos, que é igual a 2. E se eu clicar no ponto A até o ponto C, eu vou ter a distância entre esses dois pontos, né? Que é 5. E se eu fazer a mesma coisa do ponto B ao ponto C, também terei a distância entre esses dois pontos, que é 6,4, certo? Então, como já havia dito e vou repetir, não necessariamente precisamos ter um triângulo que é para calcular segmentos de reta. Podemos simplesmente calcular segmentos, né, com dois pontos. Não necessariamente tem que ser um triângulo, certo? Então, por hoje é isso que a gente preparou para apresentar para vocês. Espero que gostem, né, do assunto e muito obrigado pela vossa atenção.